Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Enem. Tema da aula de hoje, críticas ao capitalismo e atualidades, dentro da matéria de sociologia. Pessoal, a aula de hoje, o seu tema, são centrais numa análise a respeito do mundo em que a gente vive e, dentro de uma perspectiva da prova do Enem, certamente algo bastante parecido deve cair em questões ligadas à geografia, à história ou à sociologia. Uma análise aí das ideologias que estão ali defendendo ou atacando as diferentes formas de capitalismo presentes hoje. E também questões relativas ao mundo do trabalho e da produção na atualidade são diversas vezes lembradas pelo Enem e certamente têm um valor em si na formação da tua vida, como também para a resolução dessa provinha tão temida, mas que não tem tanto motivo assim para ser temida em termos de temas que se repetem e tudo mais. E é para isso que a gente está aqui, não é verdade? Então, eu sou o professor Gabriel, parte do projeto de vários e vários professores na escola online, que está lançando ali tanto vídeos voltados para o estado de Minas na resolução dos PET, mas também com explicações e elaborações aí em temas, com dicas para o Enem, resolução de exercícios e tudo mais. Para saber um pouco mais, se inscreve lá no nosso canal, segue a gente nas redes sociais e vamos lá! Pois bem, pessoal, fundamental para a gente entender um pouco melhor a aula de hoje é voltar para a aula 3, quando a gente faz uma introdução a respeito do trabalho, tanto o conceito geral de trabalho, quanto também o trabalho e os modos de produção ao longo da história. E aí, se alguém tem alguma dúvida a respeito, a gente já fala na primeira frase. Sempre bom lembrar que o sistema em que a gente está vivendo, o sistema produtivo, que vai lá e possibilita a existência de várias e várias dessas coisas, aliás, todas essas coisas que nos cercam, desde as garrafinhas d'água, até as plantinhas, até o celular e o próprio computador em que você deve estar assistindo essa aula, tudo isso é um fruto, um reflexo do capitalismo. O que é um capitalismo? O capitalismo é um modo de produção, um sistema produtivo que envolve tanto um conjunto de tecnologias, uma forma específica de organização do trabalho em troca de salário, né, e uma busca incessante por mais produção, mais vendas, mais lucro e movido pra caramba, claramente, por toda uma ganância, toda uma vontade, tanto do trabalhador quanto do empresário, quanto do consumidor, de ter mais. Ok? Capitalismo, um sistema que se gira em torno do capital. Ok? E pessoal, o capitalismo, como a gente viu nas aulinhas anteriores, é um fruto de várias transformações históricas e transformações produtivas também, envolvendo, por exemplo, a ascensão da burguesia desde o período da Idade Média, até mesmo tecnologias que foram fundamentais para que esse sistema que gira em torno do capital, da produção de riquezas, tivesse sucesso. Desde tecnologias de transporte desses produtos, né, que vão de um lado para o outro no globo terrestre, até mesmo tecnologias do ponto de vista produtivo, né? Então, a invenção da máquina a vapor, né, a invenção da internet, várias e várias coisas alimentam, do ponto de vista tecnológico, esse sistema capitalista em que a gente está vivendo, certo? Claro que tudo isso só funciona da maneira que alguns acham que deve, graças a todo o apoio de lideranças políticas que, ao longo da história, possibilitaram o crescimento desse modo de produção. Ok? Para tirar mais algumas duvidazinhas, eu repito, retorne na aula 2, quando a gente fala sobre as análises da modernidade feitas aí por Max Weber,
por Karl Marx, volta também na aula 3, que é essa que eu mencionei com os conceitos básicos. Ok? Agora, dois pontos fundamentais da gente analisar a respeito do capitalismo são as ideologias liberal e socialista. Dois conjuntos de ideias que buscaram analisar, melhorar ou criticar e derrubar o sistema capitalista. E até hoje, as críticas, os apontamentos feitos por liberais e socialistas são relevantes. Vamos começar com o primeiro aqui, ó, com o liberalismo. O liberalismo tem como dois principais nomes iniciais John Locke e Adam Smith. Dois filósofos, dois pensadores. O primeiro, abrangendo um pouco mais a filosofia, a parte política, e o Adam Smith sendo mais voltado para a economia mesmo. Como o próprio nome já te ajuda, liberalismo lembra liberdade. Os liberais entendem a liberdade como um valor fundamental para um sistema produtivo. Para eles, a liberdade humana possibilita que a criatividade floresça, para que as pessoas possam propor ideias. A liberdade é fundamental para que as pessoas possam produzir, possam realmente concretizar suas ideias ali na prática e oferecê-las em forma de um serviço, em forma de um produto. A liberdade, do ponto de vista produtivo, é fundamental para a produção de riquezas e para o progresso também, certo? Afinal de contas, segundo Adam Smith, não precisa de nenhum governo, nenhuma pessoa ficar bancando a babá dos indivíduos. Os indivíduos com liberdade para serem criativos, proporem ideias e trabalharem, esses mesmos indivíduos vão arcar com as consequências. Se a ideia tal tiver sucesso, vai vir lucro. Agora, se a ideia não vingar e o mercado não gostar, então a pessoa lá que propôs a ideia e trabalhou vai ter prejuízo. Diante disso, seja o lucro, seja o prejuízo, aquela pessoa, com liberdade, ela vai poder propor novas ideias, melhorias, mudar o seu comportamento. Então, repito, para Adam Smith, né, um filósofo liberal, desses mais básicos que você precisa saber, para o Adam Smith, não precisa de interferências do governo. Deixai que façam, teria dito um pensador, um comerciante liberal. Deixa que façam. Não precisa do governo interferir, determinando preços ou qualquer que seja o produto. As próprias pessoas são inteligentes, elas podem se adaptar. Se um trabalho não está dando certo, vão lá, se adaptam e oferecem um outro trabalho. Para John Locke e Adam Smith, o mercado ele opera de uma maneira muito lógica, entende? Conforme a oferta e a demanda, os preços vão se ajustando, tá ligado? Se tem muita gente procurando determinada coisa e essa determinada coisa está pouco no mercado, o que acontece com o preço? O preço vai subir naturalmente. As pessoas vão pensar, ó, tô esperto. Tem muita gente atrás e tem pouco, se eu tenho aqui para vender pro cara, ué, vou vender o preço mais alto que tiver, ué. Vamos ver quanto que o cara paga. Sacou? Agora, se tem muita oferta, tem muita gente ali vendendo determinado produto, mas tem pouca demanda, ou seja, pouca gente procurando, é natural, segundo Adam Smith. O preço, o que acontece? Está lá para baixo. Muita gente procura, né? Aliás, perdão, pouca gente procura, muita gente oferece, preço abaixo. Então, ó, o mercado opera de maneira lógica. Ele se ajusta sozinho. Isso vale, segundo os liberais, tanto ali para comerciantes, fabricantes, quanto vale também até para o próprio trabalhador. Sacou? Então, assim, não precisa determinar qual é o salário mínimo. Não, o próprio mercado já vai, né, fazer aquela dinâmicazinha, aquele negócio para poder falar, ó, tem muita gente oferecendo esse teu trabalho, cara, teu trabalho vale isso aqui.
sacou? E aí, segundo John Locke e Adam Smith, repito, com liberdade, o capitalismo pode progredir muito mais. Ok? Bom, esses não são os únicos liberais, obviamente. Toda ideologia liberal tem um caminho, tem uma história que passa pelo século XIX, pelo século XX e até recentemente a gente vê o liberalismo ali vivo dentro da cabeça e dentro da prática de várias pessoas e vários países. Entretanto, uma corrente oposta ao liberalismo e também oposta ao próprio capitalismo que surgiu por volta ali do século XVII, XVIII, mas que teve ali uma moldura mais estruturada no século XIX, foi a visão de Karl Marx e Friedrich Engels. Ok? Ambos os pensadores, identificados com o socialismo, realizaram uma crítica muito marcante tanto à visão liberal quanto ao capitalismo em si. Segundo socialistas como Karl Marx e Engels, o capitalismo ele só se estrutura na base da exploração dos trabalhadores. Mas calma, isso não quer dizer que o capitalismo não tem alguns méritos que seja. Sim, o capitalismo foi bastante competente, bastante eficiente para aumentar a produção. Cara, Karl Marx diz, não teve uma época em que se produziu tanto, em que se teve tanto em excesso das coisas, quanto no período aqui de ascensão do capitalismo. Né? Então não é que o capitalismo não prestou para nada. Segundo os socialistas, sim, o capitalismo foi uma etapa importante, uma etapa de grande transformação, onde houve um grande progresso do ponto de vista econômico e produtivo. Entretanto, repito, eles acreditam que o avanço capitalista se deu com base na exploração do trabalhador. Então, como assim exploração do trabalhador, pessoal? Olha só, segundo a visão socialista, o indivíduo que está lá como dono da empresa, como dono ali de um determinado meio de produção, ele não consegue produzir se não fosse pelo trabalhador. Entende? O dono do meio de produção ele tem a fábrica, por exemplo. Mas não é ele que opera as máquinas. Não é ele que está lá ali todos os dias usando da sua força e da sua criatividade para poder operar e produzir aquele determinado produto final que vai ser oferecido nas lojas. Não, certo? Então, o dono do meio de produção precisa dos trabalhadores. Joia? Joia. Daí, depois do trabalho de todo mundo, de cada um deles, é produzido aquele produto. Esse produto, ele vai para uma loja, certo? E ele vai ser vendido. E aí, quem vai ficar com a maior parte da grana na venda desse produto? O dono. A quantidade de riqueza produzida pelo trabalhador é muito, mas muito maior do que o salário que o trabalhador recebe. Entende? Então, assim, por tanto de riqueza que o trabalhador está gerando para o dono, entende? O salário dele vira isso aqui, né? A mais-valia. Então, o dono do meio de produção, ele está numa situação ali muito confortável, muito de boa. A quantidade de lucro que ele recebe com o trabalho daquele sujeito é muito maior, diriam os socialistas. Resultado, isso é exploração, isso tem nome, né? Repito, sem o trabalhador não se produziria aquele produto final, sacou? Com esse produto final, o cara vai lá, consegue um lucrão gigantesco. Por quê? Porque é o sistema, é a maneira com que a coisa é organizada. O trabalhador aceita um determinado salário determinado pelo mercado, né, um salário mínimo, mas produz uma riqueza gigantesca para o dono do meio de produção. E não tem muito como fugir disso.
Por quê? Porque a maior parte dos meios de produção já está tomado. Entende? As fábricas, as fazendas já estão com donos. Então, não é como se o trabalhador pudesse simplesmente negar essa relação e ir viver de outra coisa. A terra já está concentrada na mão de poucos. As empresas já estão concentradas na mão de poucos. E com o valor que o trabalhador recebe de salário, ele não tem condição de ele mesmo se tornar um capitalista, ele mesmo se tornar um empresário. O salário é tão baixo que mal cobre os seus custos e os custos da sua família. Então, como que ele vai virar empreendedor? Se ele já está se cansando dentro da linha de produção e se ele já não está conseguindo se bancar numa vida confortável, certo? Então, diriam os socialistas, não tem nada disso de liberdade. Dentro do sistema capitalista, tudo que se faz com o trabalhador é minar a sua liberdade. Não adianta o trabalhador ter liberdade de pensar em uma hora de descanso se ele não tem os meios materiais, a grana, o tempo, para poder ele mesmo se tornar um capitalista. Certo? Ah, então tem que melhorar o capitalismo? Diriam os socialistas. Não. Tem que destruir o capitalismo. Repensar todo o sistema. Afinal de contas, segundo os socialistas, o capitalismo já produz riqueza demais, já sobra. Já não precisaria todo mundo trabalhar o tanto que trabalha. Né? Então, se o sistema já está conseguindo produzir riqueza demais, entende? E está rolando uma situação de exploração, então o problema é do sistema. Tem que quebrar o sistema, entende? E por aí vai. O papo vai se estendendo um pouco mais. Entretanto, já ficou bem claro que Karl Marx e Engels são críticos diretos de um capitalismo, tanto um capitalismo liberal quanto um capitalismo mais intervencionista. Ok? De todo modo, pessoal, não preciso nem falar, né, que essas ideias continuam extremamente relevantes nos dias atuais. Tanto influenciando partidos políticos, quanto influenciando sindicatos também, uniões de trabalhadores, né? Influenciando movimentos sociais, vários e vários grupos, tanto liberais quanto grupos socialistas, estão aí batendo de frente contra o sistema e tentando influenciar a sociedade de alguma maneira. Liberais demandando mais liberdade, menos intervenção do governo, socialistas demandando, por exemplo, uma situação mais igualitária, uma maior atenção às desigualdades e à situação do trabalhador. Ok? Cada um ali tentando aproximar o sistema pertinho do seu ideal. Tranquilo, pessoal? Com isso, eu queria mostrar para vocês essas 3 imagens e deixar de lembrete para os seus estudos em relação ao Enem. Uma coisa é fato. Desde a Revolução Industrial e com todas essas transformações ao longo da história, no século XIX se estruturou o sistema capitalista industrial, em que muitas vezes se enxerga o trabalhador como alguém similar a uma máquina. Alguém que se adequa ao ritmo da máquina, alguém que faz um esforço repetido e até muito pouco criativo. Né? O filme aqui em cima, Tempos Modernos, é exatamente uma crítica a como os trabalhadores se alienam e estão se tornando ali parte de um mecanismo produtivo onde eles vão se tornando menos humanos, mais máquinas. Né? Então, são várias as críticas, inclusive dentro do mundo do cinema, aos sistemas de organização do trabalho, aquelas linhas de produção fordista dentro do sistema capitalista e tudo mais. Okay? Essa foto aqui tirada de um ambiente, de um espaço aqui na Índia, também ressalta uma outra crítica bastante presente dentro do capitalismo, a questão da desigualdade. Você pode ser um apoiador ou um crítico do capitalismo. Entretanto, você não tem como negar que nunca antes houve uma época da história onde a desigualdade foi tão gritante.
Nunca antes houve indivíduos com a capacidade de poder e riqueza que grandes empresários como o Elon Musk, como o dono da Amazon, como Bill Gates, né? Uma desigualdade gigantesca. Indivíduos hoje passando fome e indivíduos com capacidade de comprar países, se fosse possível, com uma fortuna que bate, por exemplo, o produto interno bruto de um país. Então, é um fato que as desigualdades estão bastante presentes dentro do mundo atual. A causa dessa desigualdade, as soluções para essa desigualdade, aí tem respostas diferentes de liberais e de socialistas. Um outro ponto que vale a pena a gente comentar, para levar para a provinha do Enem em relação ao mundo do trabalho, tem a ver com as transformações no meio ambiente que foram provocadas ali por essas transformações no mundo do trabalho e da produção. Há quem diga, pessoal, que a gente hoje vive no chamado antropoceno. Uma nova era geológica começou, porque o ser humano está interferindo tanto, mas tanto na natureza, que a mudança só é comparável a grandes eventos naturais. Seja com a produção de determinados produtos, materiais, que não se decompõem com a mesma facilidade, então você tem plástico que demora ali centenas, milhares de anos para se decompor, seja com os impactos na atmosfera das emissões de carbono, é um fato que pode aparecer na prova do Enem, quase com certeza vai, é um fato que o nosso sistema produtivo, nosso sistema econômico, está gerando consequências no meio ambiente. Levem essas três coisinhas que eu comentei aqui em cima, ilustrando com as imagens, para sua prova do Enem. Joinha? Não deixe isso passar. Finalmente, pessoal, eu queria levantar outras três questões dentro do mundo do trabalho, do mundo econômico aí, que você deve com certeza levar para sua prova do Enem. A questão da automação, a questão da IA, ou seja, inteligência artificial, e a chamada uberização, ok? De todo modo, pessoal, seja você um entendedor do que é uberização, porque você assistiu a nossa aula do PET, seja você ali já familiar com a ideia de inteligência artificial ou automação, tu não pode negar o seguinte: desde a Revolução Industrial, o mundo do trabalho se transformou muito, mas muito rapidamente. Tenta lembrar das suas aulas de história. Pensa, por exemplo, quanto tempo durou o feudalismo. Pensa na velocidade das transformações tecnológicas. Olha lá, como é que Cabral chegou aqui no Brasil? Foi de barco, né? De navio. E pessoal, desde 1500 até 1800 e tanto, a lógica da viagem ainda era a mesma e o tempo de viagem era bastante similar. Usando aquela velinha, aquele navio, você demorava ali dias, meses para poder fazer a viagem da Europa até aqui no Brasil. Foi só bastante tempo depois, só no século XX, em que passou a se pensar nas transformações ali de avião. Ou pelo menos em barcos com motor, coisa que não tinha até os 1800, motor em barco. Imagina! De repente, agora, nós temos condições de fazer essa viagem Brasil-Europa em questão de 7, 8 horas de voo. Hoje se desloca no espaço com muito mais rapidez. Não só isso, nós vemos ali várias e várias transformações tecnológicas. No meio da eletricidade, da iluminação pública, por exemplo, né, as nossas cidades, as vilas do passado, até pouquinho tempo atrás, ficava tudo no escuro, era a luz de vela, talvez luz vinda de óleo, feito ali de baleia. Hoje em dia, é difícil, né, de se pensar em um determinado espaço que não tem acesso à luz. E por mais que você me diga, ah, na roça do fulano,
Ou então na comunidade tal ainda não tem luz direito. Beleza, beleza. Mas eu posso te falar o seguinte, a maior parte do mundo ficava no escuro. Mesmo o acesso à vela e esses tais óleos, óleo de baleia, querosene para iluminação, não era uma coisa da maioria das pessoas. Hoje se pode falar que sim, a eletricidade já atinge percentualmente a maioria da população. E isso mudou muito, mas muito rápido. Ok? Tecnologias de produção nas fábricas estão mudando também muito rápido. Então, as transformações estão gigantescas e rápidas demais. E aí, essas três que eu selecionei aqui para vocês, da automação, da IA e da uberização, são muito atuais transformações que a gente deve analisar para poder fazer a provinha do Enem. Avanços tecnológicos e também frutos de mudanças na legislação que estão gerando um quê de insegurança nos trabalhadores. Ok? As três coisas aí, a automação, a inteligência artificial e a uberização, hoje tiram o sono de grande parte dos trabalhadores. Vamos então, um por um. Primeiro, pessoal, a questão da automação. O que é isso de automação? Vamos lá. Automação, que lembra algo automático, na verdade? Pois é. Pensando, por exemplo, nas fábricas. Aquelas máquinas que fazem um determinado movimento repetido já trouxeram um quê de automatismo no trabalho. Basta que você continue a alimentar aquela máquina com energia, energia elétrica, carvão, o que seja, ela vai continuar a fazer aquele movimento, certo? Joia! Automação tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Mas tem a ver com mais do que isso também. Porque hoje, aquelas máquinas, aqueles robôs, eles estão tendo a capacidade tão mais avançada que eles conseguem, até um certo ponto, não só fazer um determinado trabalho, como diagnosticar determinados problemas. Entende? Automação tem a ver, por exemplo, com você receber um e-mail com a sua passagem aérea e ele já colocar na sua agenda o dia e o horário e o destino do seu voo. Automação tem a ver também, pessoal, com organização, por exemplo, de um hospital, onde você chega na urgência e emergência, ele já sabe, opa, a sala tal está vazia, então pode mandar o cara para a sala tal, doente. Então, a automação está possibilitando um tipo de controle nas operações de fábricas, hospitais e tal, que, de alguma maneira, está tirando ou já tirou empregos de determinados indivíduos. Seres humanos que antes faziam esse trabalho, agora estão sendo substituídos, certo? Isso gerou um problema, mas há quem diga que também gerou uma certa oportunidade de trabalho diferente. Né? Há quem diga que a cada trabalho perdido, a cada função que não existe mais, se cria mais uma outra função diferente. Há quem diga que não, que tem um tempo até a galera se adaptar, que a automação, essa substituição do ser humano pela máquina, está gerando mais desemprego do que tudo. De todo modo, cabe a você saber da existência desses processos de automação e as questões que se levantam, se estão tirando emprego ou se a automação não está tirando emprego proporcionalmente falando. Ok? Vale a pena levar para a prova também todas as questões ligadas à inteligência artificial. Ah, Gabriel, inteligência artificial é tipo esse trem da máquina fazer o trabalho do ser humano? Tipo. Entretanto, a inteligência artificial vai além. Porque hoje em dia já se consegue criar um software, um programa de computador que consegue se adaptar, consegue replicar algumas coisas que só a inteligência humana conseguia fazer. Aprender novas funções,
mudar estratégias de trabalho, sugerir novos caminhos para produtos, para processos. Gente, nós não estamos falando aqui nessa aula de ficção. Já é realidade que existem sistemas eletrônicos hoje com capacidades adaptativas inteligentes. Capacidades antes que a gente só associaria a um ser humano. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje em dia já existem inteligências artificiais, sistemas de inteligência artificial, que conseguem escrever um texto de jornal. Que conseguem, por exemplo, propor documentos dentro da advocacia. Não é só uma máquina que faz um trabalho repetido e que entende que tem problema ou não tem problema. Não. Algo que se adapta, algo que propõe. Os sistemas eletrônicos hoje estão avançadíssimos e cada vez mais inovando dentro desse mundo do trabalho. Capacidades não iguais, mas similares às capacidades humanas. Agora, má notícia para trabalhos mais simples. Já foi o caso, né, com a automação, mas agora trabalhos mais complexos também. Trabalhos que antes eram tidos como trabalhos criativos, cada vez mais estão podendo ser substituídos por sistemas de inteligência artificial. Podemos mencionar, por exemplo, né, mais um exemplo, motoristas. Motoristas de Uber sendo substituídos por um sistema de inteligência artificial que dirige por conta própria. Motoristas de caminhão, por exemplo, também. Né? A máquina consegue se adaptar. Se o trânsito está grande, ela freia. Sacou? Se tem um caminho melhor, ela já vai lá e direciona o negócio para o caminho melhor. E aí fica a questão, mais uma vez, estão se tomando empregos de seres humanos? Está aumentando o desemprego? Estão surgindo novas oportunidades de trabalho? E aí, no final das contas, é só uma mudança que as pessoas têm que se adaptar? Ou é algo para se preocupar, porque tem gente demais perdendo o emprego e poucas novas vagas sendo abertas? Eis a questão. Finalmente, pessoal, o ponto a se mencionar por fim é a uberização. Uberização vem realmente daquele aplicativo que você deve imaginar, o Uber. O Uber, pessoal, é um aplicativo de transportes que te permite pedir um equivalente a um táxi pelo teu celular, certo? Entretanto, por mais que seja bastante legal a gente pensar na Uber, na Rappi, no iFood, em outras empresas, existem questões a ser feitas. Porque essas plataformas oferecem um serviço legal para o cliente, pode até ser. Mas e o trabalhador que está lá, indo na sua casa entregar aquela comida? E o trabalhador que está lá pilotando o carro? Primeira pergunta, existe um vínculo de emprego aí? Esse trabalhador ele recebe um salário fixo? Não. Ele trabalha conforme vão pedindo mais e mais pessoas. Só que para cada viagem que ele faz, aquela empresa, seja Uber, seja outra, vai lá e abocanha um tantão do rendimento, da grana. Cobra uma taxa daquele trabalhador. E aí você me pergunta, beleza, mas por que isso é injusto? Por que isso é meio problemático? Vou te dar um outro exemplo. Quem que é o dono do carro que te transporta no Uber? É a Uber ou é o motorista? É o motorista. Então, se o carro estraga, a Uber dá uma ajuda? Não necessariamente. Não vou usar o exemplo da Uber, não. Vamos supor que tenha mudado a política, mas, em geral, essas plataformas não oferecem um suporte, uma segurança muito grande para os seus trabalhadores. Se o carro estraga, problema. Se a bike deu problema, sinto muito, entregador. Então, essas empresas, se aproveitam de uma legislação, conjunto de leis mais frágil, para poder obter um tanto de lucro com aquele serviço que o trabalhador está fazendo, mas sem dar para o trabalhador
sem dar para o motorista, sem dar para o entregador, um mínimo de segurança do seu trabalho. E aí fica a questão, é justo o tamanho do poder que essas empresas têm sobre os trabalhadores, podendo excluir os trabalhadores por uma ou outra avaliação, podendo ali retirar ou aumentar ou diminuir a quantidade de rendimento, porque às vezes muda, vocês sabem, né? O trabalhador, o entregador, não recebe fixo ali. Já aconteceu, por exemplo, de uma empresa dessas, não vou mencionar qual, mudar o tanto que o trabalhador recebe. E assim, do nada, sem negociação, sem papo, né? Fora os casos de acidentes e tudo mais, onde a empresa, seja iFood, seja Uber, seja o que for, se isenta das responsabilidades. E aí, pessoal? É justo esse sistema? É justo essas empresas digitais reterem tanto lucro assim e oferecerem tão pouco aos trabalhadores? Eis a questão. De todo modo, não vá para a provinha do Enem sem saber um pouquinho a respeito desses três temas. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos começar a resolução das questões. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estou ali nos comentários do vídeo para poder tentar te ajudar. Vamos lá, então, começando a resolução dessa primeira questão. Bora! Começando pela leitura da pergunta. A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre. Vamos lá. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento como o crescimento do produto nacional bruto ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser muito importante como meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como os serviços de educação, saúde e os direitos civis. E aí, pessoal? A concepção proposta de desenvolvimento, ela fundamenta-se no vínculo entre o quê? Entre incremento na indústria e atuação no mercado financeiro? Não. O texto ali está propondo uma visão diferente dessa de que desenvolvimento só tem a ver com industrialização e grana. Então a A está errada. B. Criação de programas assistencialistas e controle de preços? Não está falando nada disso dentro do texto. C. Elevação da renda média e arrecadação de impostos? Falou de imposto aqui? Falou de renda média? Que o trabalhador tem que receber mais e tal? Não. D. Garantia da cidadania e ascensão econômica? E. Ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais? Não, pessoal. Então temos a letra D, propondo o texto, então, desenvolvimento de uma maneira que envolva cidadania e também ascensão econômica dos indivíduos. Ok? Finalmente, a última questão, pessoal. Reparem aqui já nessa imagem, né? Não tem como fugir. A gente vê um não há vagas de todo tamanho nessa imagem. Vemos também um ser humano atuando como sapateiro aqui, como... Ô, gente, esqueci agora o nome dessa profissão. Se você lembrou, coloca aí no comentário, por favor. Só que reparem o seguinte, o sapato que está sendo ilustrado aqui, ele é vestido por um outro ser humano? Não, por uma máquina. E reparem aqui, ó, a própria rua que está sendo... onde se estão... Enfim, a própria rua aqui, as calçadas, estão sendo ocupadas pelo quê? Por máquinas. Então, pessoal, considerando a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida nesse cartoon aqui é caracterizada por um pessimismo, certo? Mas um pessimismo em relação a quê? Letra A, a ideia de progresso. B, concentração de capital. Não, está falando aqui sobre
determinados indivíduos terem mais dinheiro e outros indivíduos, seres humanos, tendo menos dinheiro? Não. C. Noção de sustentabilidade. E aí, por acaso está mostrando aqui alguma coisa sobre meio ambiente, por exemplo, que tem a ver com sustentabilidade, ou pobreza, também tem a ver com sustentabilidade? Não. D. Organização de sindicatos. Por acaso está mostrando trabalhadores se unindo aqui, dialogando sobre os problemas? Não. Obsolescência dos equipamentos? Não, os equipamentos estão ativos aqui, andando de um lado para o outro. Não está mostrando um lixão repleto de máquinas, computadores ou o que seja. Então, o pessimismo que está rolando aqui tem a ver exatamente com aquilo que a gente falou durante a aula, né? Um pessimismo associado à ideia de progresso. O progresso vem com máquinas, o progresso vem com pessoas se tornando algo como máquinas, igual a gente mostrou o Chaplin, né? Simplesmente reproduzindo um tipo de trabalho. Como é que vai ser o progresso? Só máquinas vão trabalhar, não vão ter seres humanos. Então, a imagem brinca um pouco com isso. Ok? Bom, pessoal, espero ter sido útil nas explicações, espero que você tenha gostado. Se você tem algum comentário, sugestão ou biscoito, deixe aí para nós nas redes sociais ou em qualquer outro caminho que você encontrar a gente. Não é difícil de achar a gente, não. Grande abraço e até mais. Valeu!